Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Conversa com Expert. Iniciando o nosso projeto, que ano passado nós fizemos o primeiro para divulgar a nossa empresa e qual era o formato de podcast que nós vamos fazer. Então hoje nós estamos iniciando, o primeiro capítulo dessa jornada, que durante todo o ano nós vamos ter vários experts aqui conversando. E hoje nós temos uma cliente muito especial que veio de uma cidade distante, de Tangará da Serra. E aproveitando a visita dela aqui em Sorriso, na nossa sede, então nós resolvemos gravar de última hora, não estava programado nada, então nós estávamos se organizando aqui. E como eu comentei no primeiro vídeo, as nossas transmissões elas ainda não estão profissionais, então nós estamos adequando o cenário, adequando várias coisas aqui. Então pode ser que saia um pouco fora do normal, mas é assim que é para acontecer. É literalmente uma conversa, nada engessado, e que ao final nós vamos quebrando o gelo e quebrando barreira. Bom, quem nós temos aqui hoje como expert é uma professora, ela é pós-graduada em redação, língua portuguesa e oratória, formada em 2014 pela Unemat e licenciada em letras. Então, ela tem 38 anos, casada, mãe da Mariana e Miguel. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui na sede da Expert a professora Adjane. Seja muito bem-vinda ao primeiro episódio, e queremos agradecer por ter vindo e nos dado essa honra de ter uma breve conversa sobre a sua formação, os produtos, o que vai ter aí no ano de 2024. Eu que agradeço, Jones, Eu falo que a Expert, ela faz parte da minha vida desde o início, então não poderia deixar de vir aqui, ter essa conversa especial, falar um pouquinho sobre o meu trabalho e falar o quanto a Expert, ela de fato revolucionou o meu produto, desde site, desde página de Instagram, tudo. A Expert, ela de fato, ela faz parte da minha vida, você sabe disso. Então nós agradecemos pela oportunidade, temos certeza que novos projetos, já está aí no forno um novo projeto, para tornar ainda melhor a acessibilidade, a navegabilidade do seu site. Mas hoje nós não estamos aqui para conversar sobre o que a Expert faz, e sim o que a professora Adjane faz. Nos conte um pouco da sua história, como que você iniciou essa carreira, de professora, de sala de aula, e aí você foi para cursos e sempre tentando ajudar ainda mais as pessoas. Nos conte um pouco mais sobre a sua história. Isso mesmo. Eu tava até brincando aqui antes com vocês e falando que pra mim ficar sentadinha aqui quietinha é algo muito difícil, Porque eu sou professora de cursinho, de sala de aula, então eu gosto de levantar, eu gosto de me movimentar e ficar sentada aqui eu falo que é um pouco desconfortável. Mas, pra quem tá aí, quero me apresentar. Eu sou a prof. Adjane Fernandes, sou pós-graduada em redação, língua portuguesa e oratória, assim como o Jones falou. Sou formada pela Unemat. Me formei em 2014, desde então venho ali galgando, passos lentos, porém todos eles muito sólidos. E, se de repente alguém pergunta assim, Adjane, você sempre sonhou em ser professora? Não sonhei em ser professora, não. Eu trabalhava numa ótica, trabalhei por 10 anos, eu era vendedora. E eu falo que todo mundo tem que viver a experiência de ser vendedor para depois você ir para um outro ramo. Porque as vendas, ela abre a sua mente. Você consegue se comunicar com as pessoas de uma forma muito diferente. Por quê? Porque ela te dá esse espaço de você olhar no olho, essa conversa, você entender o que a pessoa busca. Então eu falo que a minha primeira escola foi esse meu primeiro trabalho. Então eu trabalhei por 10 anos ali e decidi que eu ia me ingressar em uma faculdade. Já a mãe, com a Mariana bem pequenininha, eu falei, não, eu quero fazer uma faculdade. O que eu passar? Vou tentar algo aí para que eu tenha pelo menos esse diploma. E eu penso que hoje as pessoas, essa cultura, ela foi se enfraquecendo, porque hoje as pessoas não falam mais assim, eu vou fazer alguma coisa porque eu quero ter um ensino superior. Às vezes a gente vê que tem pessoas que desistem no meio do caminho ou falam, não, hoje tem tanto curso técnico, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas para finalizar a minha história, eu decidi que eu iria, então, fazer qualquer faculdade que eu passasse. E eu passei na Unemat em letras. Foram 4 anos de curso, ali você
você passa, né, por vários professores, vários profissionais, o que você consegue tirar ali desses 4 anos é algo muito pequeno para você poder atuar. E conforme os anos foram se passando, eu fui fazendo os meus estágios, o coração começou a saltar e falar, opa, acho que eu gosto disso aqui, acho que eu estou gostando. E quando eu finalizei, eu decidi que eu tinha que fazer uma pós-graduação. Porque não tem como, a gente sabe que, principalmente na minha região, o curso de letras, a cada 4 anos é uma leva de gente que sai. Então você sabe que ser só mais um não ia adiantar. Tem que trazer um diferencial para o mercado. Isso mesmo, Jones. Tem que trazer um diferencial, tem que fazer algo diferente, porque senão você só seria mais uma daquelas pessoas. E aí foi quando eu decidi fazer a minha pós-graduação em redação, língua portuguesa e oratória. Como eu era vendedora, né, malandrinha velha, vendia ali, vendia aqui, eu falei, vou fazer oratória para melhorar as minhas vendas. Porém, quando eu fiz ali a redação, eu meio que me encantei, eu me apaixonei pela escrita. E preciso dizer, nunca fui excelente na escrita. Eu gostava de me comunicar, mas eu não era a excelência na escrita. E eu falei, não, vou fazer redação, porque eu tenho essa lacuna, então eu preciso preenchê-la. E aí decidi fazer. Fiz, e quando eu terminei a minha pós-graduação, eu me vi apaixonada. Eu queria ser professora de redação. Então, nem sempre aquele curso que é escolhido é o do primeiro desejo, o primeiro amor que a gente fala, né? Você pode muito bem começar um curso e conforme você vai estudando, conhecendo as matérias, qual é o seu conteúdo em si, você acaba se apaixonando por aquilo, né? Por aquela fase. E depois disso você ingressou aí em escolas. Daí quando eu decidi que eu ia fazer essa pós-graduação, eu finalizei ela, e eu falei, agora, como eu gostei muito de redação, não dá para ir para a escola como uma professora de redação, só redação. Porém, eu falei, eu preciso ir para a escola, eu preciso atuar. Saí da ótica onde eu trabalhava, tive o Miguel, pequenininho, fiquei 1 ano em casa e fiquei estudando ali. Saiu então um seletivo para uma escola de tempo integral, e foi a minha primeira escola em que eu trabalhei. A escola de tempo integral, que é a escola plena, né? Foi a primeira implantação em Tangará. E eu trabalhei 40 horas, né? Quem é professor sabe o que é 40 horas. Filho pequeno. Isso, filho pequeno. Casa, marido. Casa, marido, sabendo o básico do básico. Pensa numa professora que ela tinha que ralar durante a noite, porque só restava ali as noites, né? Pra eu estudar, pra eu poder ir ministrar essas aulas. Dava aula para uma turma de primeira série de ensino médio. Fui, né? Fui peituda. Falei, não, vou pegar o médio. Sempre tem um problema que seja dos grandes. Isso, Lembro que eu fiquei em primeiro lugar. Então, eu podia ali escolher qual a turma que eu queria. E aí, quando lançaram para mim, qual turma você vai querer? Eu olhei primeira série do ensino médio e falei, vou pegar essa. Bora lá que o negócio agora vai render, entendeu? Chegando na sala, eu me lembro muito de um aluno que ele sabia muito, ele era muito bom, entendeu? Mas muito bom. E de cara ele percebeu que eu não era boa naquilo que eu tava dando aula. E daí eu percebia que ele ia me testando. E aquele menino fez com que eu olhasse para ele como um desafio que eu tinha que vencer. Porque todas as aulas eu planejava, eu estudava e eu pensava, hoje eu vou encontrar com ele e ele vai me perguntar isso, eu preciso dar a resposta correta para ele, eu preciso ser muito boa no que eu tô falando. E eu comecei a estudar e consegui vencer aquele ano. Saí da escola, quase faltando dois meses para encerrar, eu lancei não era uma oficina, mas era tipo um cursinho de redação. Vamos lembrar, peraí. Era que eu premiava os alunos. Eu vou lembrar, Jones, eu juro que eu lembro depois. Mas era algo que eu premiava esses alunos, primeiro, segundo e terceiro lugar. Concurso, lembrei. Um concurso de redação. Lancei esse concurso de redação, premiava os alunos de primeiro, segundo, terceiro, as melhores redações. Então, eu ministrei, eu junto com a minha turma, foi um projeto que eu fiz com os alunos, a gente ensinava eles sobre redação e depois eles iriam, então, escrever essa redação. E aí, ali, o meu coração foi arrebatado, eu falei, não, eu não posso ser rasa, eu tenho que ser profunda, né? Teve ali toda uma premiação, vi que tinha alunos que escreviam muito bem, mas tinha aluno ali que escrevia melhor do que eu, que era professora. Eu falei, não,
Agora eu preciso alçar voos ainda maiores. O que eu pensei? Preciso ir visitar cursinhos de redação para saber o que o pessoal de fora faz que eu não faço. Sim, na verdade, toda profissão, né, você vai aprendendo e se modelando. Então eu sempre falo que ninguém nasce pronto ou que vai para uma faculdade sai de lá pronto. É por isso que tem estágios, né? Então Isso. os estagiários saem, eles vão aprender com outros profissionais, que muitas vezes alguns profissionais não têm tanta letragem, mas ela tem né, o dia a dia e vai conhecendo ainda mais. Então é sempre um desafio para quem ingressa em qualquer tipo de profissão, né, até ele ficar maduro o suficiente e assim, ninguém sabe tudo. Né? É uma coisa que nós sempre conversamos aqui, que aquele que achar que sabe tudo, cuidado para levantar a mão e vai ser puxado, porque a gente está todos os dias aprendendo. Aqui para nós isso aqui é um desafio. É um desafio muito grande, porque é um projeto, né, novo, os recursos que nós temos são mínimos, mas a vontade que nós temos de fazer algo diferente, né, é o que nos move para que realmente a gente consiga levar coisas diferentes para a internet, que hoje tem muito conteúdo. Sim. Né? Então, assim, eu posso aprender redação no YouTube? Pode. Tem ótimos profissionais trabalhando, colocando, né, conteúdo de graça, mas eu quero aprimorar. Não vem de graça. Não. Então você precisa estudar, você precisa correr atrás de profissionais todos os dias. Eu sempre falo que a gente é professor todos os dias e nós somos eternos alunos, porque a cada momento nós estamos aprendendo. Então, para fazer algumas coisas aqui, nós temos que agora estudar, ver como que vai fazer. Então, né, é muito legal essa parte de se apaixonar pelo negócio, encontrar um desafio, que na verdade esse aluno seu era um desafio que fazia você estudar ainda cada dia mais. E com o passar do tempo você ia pegando os pontos e falando, olha, aqui eu posso melhorar, aqui não, mas com humildade, né? Então você teve humildade de reconhecer que o aluno, que nós sabemos que toda sala de aula sempre tem o que estuda mais que a professora, né? Então assim é muito legal você ter ido. E aí depois da escola, com todos esses desafios, fez os concursos, premiou. Esses alunos, você ainda tem contato? Eles costumam estar junto contigo, te seguir nas redes sociais? Sim, sim. É interessante que, assim, eu lembro que desde aí os alunos já falavam, nossa, prof, você é diferente, nossa, prof, você ensina muito bem. Aquilo por dentro, eu senti um vazio, porque eu falava, não, eu preciso ser melhor ainda, eu não sou tão boa quanto eles imaginam, porque assim, a oratória eu tinha, como você falou, tem muita coisa na internet, então eu buscava muita coisa da internet, mas eu nunca estudei algo assim, consolidado mesmo, concreto, para que eu chegasse num momento e falasse, oi, hoje, o que você me perguntar de redação, eu consigo te responder. Não. Eu tinha muito medo, eu tinha muito receio. De repente, tinha algumas reuniõezinhas ali de professores, então eu ficava receosa, porque eu falava, e se alguém me pergunta algo que eu não sei? Então eu sempre ficava mais afastada, eu ficava mais próximo dos alunos. E aí foi no momento em que eu falei, não, agora eu preciso aprimorar, agora eu preciso buscar, agora eu preciso, como eu disse, alçar voos ainda maiores. E foi quando eu comecei a visitar os cursinhos de redação. E aí eu me inscrevi no meu primeiro cursinho de redação, que foi em Cuiabá. E aí eu ia todos os sábados eu ia a Cuiabá para fazer esse cursinho de redação. Fiz ele durante um ano todo. Aquilo ali abriu a minha mente. Aquilo ali, né, fez com que eu enxergasse coisas que eu nunca imaginei. Depois daquilo, eu já comecei a fazer parte, me inscrevi para fazer parte dos corretores do Enem. Porque, né, os corretores do Enem, para quem não sabe, ele abre as vagas em setembro, ele vai até em outubro ali, a gente estuda para poder fazer essas correções do Enem. E você também ganha uma bagagem. Saindo dali, decidi fazer um novo curso também em Cuiabá, mas aí já é AD com uma outra professora que é muito fera em redação, e ela me dava muitas dicas, porque ela sabia que naquele momento eu não era mais aluna, eu era uma professora. Que ela estava ali, eu estava como uma espécie de uma mentoranda dela. Era uma troca de experiência. Era uma troca. Né? Isso. E aí, depois daquilo, fui fazer curso com uma outra professora na Paraíba, também AD, que a mulher é fera. Então, a cada ano eu fui buscando mais, até eu chegar ao molde
E eu acredito que foi o que fez com que os meus alunos conseguissem atingir uma nota legal, eu conseguisse ter uma notoriedade legal e eu conseguisse então conversar e me comunicar com as pessoas como uma professora real de redação. Porque é aquilo que você falou, às vezes a gente sai da faculdade com uma titulação, mas a gente não sai com uma experiência. E aí a gente está com uma leva de profissionais no mercado que só tem titulação. E ninguém busca experiência, ninguém busca especialização. Porque às vezes a pessoa ela sai, né, de repente com um ego tão inflado ali que ela fala, não, mas eu já aprendi tudo que eu precisava na faculdade. É o que você falou, nós somos eternos alunos. Os meus alunos sabem, eu falo para eles, eu estudo muito. Né, eu estudo, eu compro cursos, eu invisto em mim porque eu quero dar o melhor para os meus alunos. E se eu não investir nisso, se eu não investir em um produto legal para que eu me capacite, eu não vou conseguir ofertar isso com uma qualidade 100% lá na frente. E às vezes pode parecer prepotência a gente falar assim, nossa, mas você não precisa entregar 100%. Não, a gente precisa entregar 100%. Mas você não vai conseguir. Ah, beleza, eu não vou conseguir, mas que eu preciso entregar, eu preciso. Porque se você me contratou, você quer o meu 100%. E aí eu sempre brinco com os meus alunos, que para eles eu só dou meus 50 e ele mais 50. Eu sou uma profissional 100%, mas nós juntos também teremos que ser. Ambos Porque têm vem que ser. muito do interesse do aluno, né, em querer aprender. Então não adianta você ir lá preparar um material, um negócio massa, top, que ele vai ter conteúdo, mas ao mesmo tempo não haver interesse dele em querer aprender esse conteúdo. Eu estava lembrando na passagem, eu já fui professor também, mas na área de informática, né, quando cheguei em Sorriso. Até trabalhei 1 ano, quase 2 anos na Microlins. Então, como eu tinha vindo de uma região que estava mais avançada do que Sorriso, então eu cheguei aqui em 2002, tinha pouca gente, não tinha tanto recurso, internet não existia, né? E eu acabei indo para Microlins. Então, sempre que ia lá, sempre tinha o espertinho, que é o que fica lá mexendo pesquisando, vai comprar livro diferente do que você não tem. Mas eu sempre fui muito claro em relação a isso, que ao mesmo tempo que eu estava ensinando aquilo que eu não sabia, na próxima aula poderia ter certeza que nós ia levar a solução para ele. Uma ferramenta, imagina, em 2002, nós não tínhamos como pesquisar nada, então tinha que se virar. Né? Hoje ficou mais simples, mas ficou mais perigoso também. Porque o profissional que ele não falar a verdade, não for transparente, entregar aquilo que realmente ele sabe, não adianta querer se colocar maior do que os outros, porque a internet vai desmentir. Então, eu sou melhor do que tal fulano. Não, você pode saber de uma maneira diferente do que fulano. Então, essa compra de cursos, então, ao mesmo tempo que você está estudando, você está modelando. O que uma pessoa está fazendo que eu não estou fazendo, eu posso trazer para cá. Então, eu encontrei alguém lá no Nordeste que o formato de aula dele é diferente. Porque hoje você trabalha muito mais no formato cursinho, né? Isso. Então as aulas são mais dinâmicas, não é com tanta piazada. Já tem uma pessoa que é mais velha, já tem o adolescente, né? Aqueles que estão querendo ir para uma faculdade, tem pessoas de concurso. Isso. Então, assim, você precisa ir trabalhando, mas as aulas são mais dinâmicas do que dentro da própria sala de aula? Isso, né? A gente precisa trabalhar esse dinamismo e assim, eu atendo público, alunos ali de 15 anos a 45 anos, né? Sou professora tanto de Enem quanto concursos seletivos. E a gente precisa ter uma destreza, porque às vezes aquela professora que faz uma piada com o aluno, que fala de uma forma, ela precisa ter um posicionamento diferente, porque eu estou lidando, por exemplo, com o Jones, que está há 5 anos fora da sala de aula. E ele olha, né, para a prof com um olhar de vergonha, de timidez, como se tudo que eu estudei até aqui parece que eu esqueci. A pessoa, ela vem, além, né, dessa, que eu falo, às vezes, dessa carga que a sociedade às vezes nos coloca, ele vem com essa coisa enraizada de que eu não consigo, eu não dou conta, isso não é para mim mais, eu não vou fazer seletivo, eu não vou fazer concurso, porque assim, o tempo de estudar já passou. Estereótipos, ele vem com diversos estereótipos que a própria família ou a própria sociedade colocou ali nele.
E a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando você começa a se vitimizar, ou quando você começa a colocar na sua mente que você não dá conta, que você não consegue, de fato, a sua mente, ela te paralisa. Você melhor do que ninguém sabe disso, né, Jones? Ela simplesmente te deixa num estágio, né? E além de tudo, você acaba tendo uma escassez, mas não financeira, escassez de conhecimento. Que você vai travar, vai ficar um bloqueadão ali. E em tudo, hoje, você precisa estudar, né? Então, independente de escola, faculdade, você precisa estar estudando todos os dias. Existe uma facilidade hoje no conhecimento. Porém, a pessoa precisa querer. E eu fico sempre observando, tem pessoas mais velhas, até de grupos e tudo que a gente encontra na internet, de 70 anos, 60 e pouco, falou, não, eu vou fazer a faculdade, vou finalizar ela, para ter a titulação que fala, não vou trabalhar, mas eu pelo menos vou matar um desejo, né, que às vezes ela tinha na sua infância e não tinha como fazer. Então, eu sempre falo que eu ainda sou da geração mais velha, que muitas vezes as pessoas queriam fazer algo, só que não podiam, por questão de recurso, por morar em lugares diferentes. E estudavam. Muitos aí se formaram, ficaram bem na vida, financeiramente, com família, tudo. E hoje existe uma facilidade e as pessoas não estão aproveitando os conteúdos que tem na internet, que tem nos livros, né? A facilidade está trazendo a preguiça. É uma preguiça de leitura, uma preguiça de assistir um vídeo que vai fazer com que você realmente, né, se desenvolva como um ser humano, né, te forme um bom profissional, não que você necessariamente tenha que ter títulos, mas você estudando você será um bom profissional, com bom conhecimento, né, para melhorar a escrita, faça um curso de redação, para falar melhor, faça um curso de oratória, isso apenas vai te elevar a um nível maior. Então você quer ter a família sua, uma vida melhor, estudando. Pode ser fora da sala de aula, dentro da sala de aula, estudando, não tem como. Então todos os dias você precisa aprender, né, para poder avançar. Jones, e nesse sentido, é interessante a gente falar para o pessoal de casa que, assim, hoje não tem mais desculpa, né? Antes morava longe, antes não tinha recurso, antes não tinha dinheiro. Hoje a gente sabe que algumas universidades federais, elas estão ofertando cursos. Eu não sei se vocês sabem, mas a Unemate, ano passado, a Unemate, todo o estado de Mato Grosso, todas elas estavam ofertando cursos para alunos que tinham, por exemplo, você tinha ali o seu boletim, notas satisfatórias, 8, 8,5, 9, 9,5. Você chegava lá na Unemate e você poderia ingressar num curso sem fazer prova, sem nada. Por quê? Porque existe uma escassez de pessoas que não estão mais querendo buscar esse ensino superior, né? Nós sabemos que o EAD, principalmente depois da pandemia, ele tomou conta e, claro, existem muitos cursos EADs que são fantásticos, inclusive a Prof vende cursinho online e é muito, muito interessante mesmo, porque existe o online que ele mais parece um presencial e aí as pessoas hoje, elas já não querem mais buscar um ensino superior, não quer buscar mais um ensino técnico, não se capacita e aí quando chega numa empresa para pleitear ali uma vaga, não consegue. E aí fala, nossa, mas as empresas estão muito exigentes. Não é exigência, Jones. É porque você precisa ter o mínimo básico. Saber se comunicar, saber fazer um currículo, saber demonstrar ali para quem você está pleiteando uma vaga ou com quem você está pleiteando uma vaga, que você tem conhecimento e que você quer aquela vaga porque você sabe de algo, entendeu? Então, assim, eu acho muito interessante o que você falou nesse sentido. E o que a gente observa também, nós como empresários, as pessoas estão em busca de um emprego melhor, de um salário melhor, mas eles têm uma certa dificuldade em falar a verdade. Então, quando você pega para colocar o seu currículo e as pessoas falam assim, você tem um curso de informática? Você sabe trabalhar com Word, Excel, essas ferramentas que são básicas da informática? O Windows mesmo é o básico do negócio. Não, eu sei trabalhar, pode deixar comigo. Informática básica, né? No momento que você vai fazer a entrevista, faz tudo. Aí você coloca na frente, você coloca...
E aí você coloca na frente do computador, é que nós temos uma equipe aqui atrás, então assim, é bem aguenta, tranquila, não dá conta ele não não. aguenta. Mas voltando, e aí você, a pessoa que vai contratar, você coloca na frente do computador, para ele fazer o básico, já não entendeu. Então assim, quando eu falei que a facilidade está deixando as pessoas com menos conhecimento, é uma realidade. Que curso básico de informática não é desmontar computador, não. É saber pelo menos onde fica o botão de ligar o computador. É o básico do básico. Né? Então tem essa questão da falta de profissionais, né? A escassez de profissionais em todas as áreas. Né? Eu quero fazer... Claro que algumas profissões não existe fazer por EAD. Antigamente tinha o Telecurso 2000. Isso. Então assim, você eletrônica, lá vinha um pedaço de um rádio, os livros, tinha que fazer, desmontar o CD e vai embora. E hoje não, né? Hoje a plataforma, através do Google, de todas as plataformas de pesquisa, você tem a facilidade de encontrar isso, né? Mas eu queria saber de ti, que você foi professor em sala de aula, hoje é professor em cursinho, tudo. Qual que é a diferença entre você ministrar aulas no colégio, que tem ali 25, 30 alunos, um diferente do outro, ministrar aulas dentro de um curso, né, que é o que você faz, e como que você faz para lidar hoje numa geração de mimizento? Eita, falou tudo, hein? Porque assim, hoje tudo não pode, tudo tá errado. Antigamente nós tínhamos, né, uma certa liberdade com os amigos, né, e hoje se você chamar um branco de branco, você é branfóbico. Brancofóbico, né, porque tem tanto nome do fóbico que daqui uns dias até o fóbico pede para sair fora, né. Porque assim, e é literalmente muito difícil, né. Vem um pouco da criação de casa, né? Se você pega os pais que são mimizentos, automaticamente os filhos serão os netos, os bisnetos e assim por diante. Uhum. Como que você faz para lidar com os alunos, principalmente os que são presenciais nas suas aulas, que estão lá para aprender, que muitas vezes você precisa dar uma puxada a mais, porque em casa ele né, não teve educação, né? Porque ele está buscando conhecimento quando ele vai para a sua sala de aula, e quando você leva para lá e tem que dar uma puxada a mais, como que é o seu trabalho lá dentro, como educadora? É interessante a gente falar sobre isso, porque assim, realmente, né, já existe até uma nomenclatura para esses mimizentos, como você disse, que é a geração neném que tá vindo aí, que é a geração que nem quer estudar, nem quer trabalhar, que não quer fazer nada, que agora, depois da onda do TikTok, depois dessa onda do Instagram aí, todo mundo agora só quer fazer TikTok, só quer ganhar dinheiro aí nesses meios tecnológicos que a gente sabe que veio sim para aliar, veio para nos ajudar, mas se você não souber usar essa ferramenta com consciência, com disciplina, você vai se perder em meio a ela. Existe já, né, a inteligência artificial ali, que hoje o aluno não precisa mais. Se ele não quiser fazer uma redação, ele não faz. Ele joga ali o tema e a inteligência artificial entrega para ele. Mas nós precisamos entender que existe ali alguém, um humano que alimenta aquela inteligência artificial. E que nem sempre essa pessoa que alimenta essa inteligência artificial, ela faz da forma em que é exigida em vestibulares, em concursos, né? No Enem da vida. Em sala de aula, eu ainda atuo em sala de aula como professora, em rede particular, um número bem reduzido do que anterior, porque hoje eu estou realmente saindo dessa minha linha de escola para só cursinhos, né? E eu falo que o cursinho, a vantagem é que o pai que paga um cursinho para um filho, ele está pagando porque ele viu que o seu filho está interessado naquilo, que o seu filho vai estudar, porque ele tem um foco, porque ele pretende fazer algo que alavanque ali a nota dele, não só a nota, mas que faça dele uma pessoa muito melhor lá na frente. Sim. Então esse aluno, ele vem para esse cursinho totalmente focado. Eu não preciso ficar chamando a atenção dele, eu não preciso, porque ele sabe, ele está ali, ele está pagando aquilo ali, então ele vai fazer valer a pena. Claro, tem um ou outro que às vezes, né, não quer fazer, mas assim, não existe a indisciplina como na escola.
Infelizmente, aqui eu não estou falando só de rede particular ou só rede estadual, não, eu estou falando no geral. Estou falando para todo mundo, tanto rede particular quanto rede pública aí, existe sim essa questão da indisciplina. Ali nós temos alunos indisciplinados porque a família não leva, né, na rédea ali, a rédea não é curta, a rédea é solta, então se pode tudo, e aí ele entra para uma sala de aula tratando o professor como ele trata a família dele, né? Eu sou sua professora, meu querido, né? Eu não sou sua mãe, eu não tenho que te educar. A tua mãe tem que te educar. E isso é dito para o meu aluno no primeiro dia de aula. Eu falo que eu sou uma professora muito querida no meio em que eu estou, os meus alunos gostam muito de mim, mas porque eu nunca vou mandar um recadinho para ele. Eu sempre vou falar olhando nos olhos dele, entendeu? Me respeita, porque eu não sou sua mãe, não sou sua tia, não sou de sua família, eu sou sua professora. E aí existe muito aquela brincadeira assim que o aluno fala assim, né? Quando às vezes o aluno estuda numa escola particular, fala, eu tô pagando seu salário. Se você pagasse meu salário, eu tava morrendo de fome, né? Então, dá uma maneirada, segura tua onda, porque aqui quem comanda é a professora. E é muito interessante o professor ele ter esse contato com o aluno. Ao mesmo tempo que você alisa, né, você bate. E é esse bater com cuidado, porque hoje a gente sabe que uma piada, uma brincadeira, algo que você disser para um aluno, nossa, isso pode gerar uma polêmica, isso pode falar, a professora me ofendeu, ela falou não. Eu acho que a gente pode ir com um pouco mais de leveza. A vida não precisa ser levada tão a sério como ela está sendo levada. Hoje, se você fala algo, o aluno distorce, até que mesmo, né? Vocês que lidam com a internet o tempo inteiro, vocês sabem disso. Uma palavra dita de uma forma incorreta, ela tem uma proporção gigantesca e isso acaba com o trabalho de alguém. Né? Isso faz com que deturpe tudo aquilo que a pessoa fez ou que ela falou anteriormente. Então é interessante a gente entender e aprender a lidar com essa geração neném, que é uma geração que não quer estudar, que não quer trabalhar, que não quer se posicionar. E nós, enquanto pais, porque né, não só professora, mas eu também sou mãe, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa entender quando os nossos filhos estão pedindo socorro. Às vezes o menino tá fazendo algo lá na escola, ou ele tá destratando um professor, ou ele tá destratando alguém. Aquilo ali pode ser um grito de socorro, porque alguma coisa né, anormal está acontecendo ali. Então eu falo que nós precisamos estar atentos, o morde-a-sopra. Eu sou muito, muito carinhosa, mas quando eu preciso falar sério, eu falo sério. Porque até se não levar um pouco mais, não é uma pessoa, ali tem 25, 30 alunos, né, que estão em uma sala de aula e cada um tem a sua personalidade, né, cada um tem os seus problemas em casa, né, tem suas famílias e tudo mais. Eu sempre falo nas rodas de conversa que a questão de as pessoas confundem um pouco mais em relação à educação e conhecimento. Então, o que eu falo para vocês, assim, que eu sou daquela de... O nome da Secretaria de Educação deveria mudar. Ela deveria ser Secretaria no Conhecimento, porque educação você tem que ter em casa. Educação é respeito com os mais velhos, é você saber respeitar o próximo, é você saber falar baixo, não gritando, não xingando e não se posicionando desse jeito. Então, quando você sai de casa achando que a escola é para te dar educação, você já está totalmente errado. Você está indo lá para buscar conhecimento, né? Para estudar, para ver aprender a fazer um cálculo, as primeiras letras e assim por diante. Então, as pessoas têm que tomar um pouquinho mais de conhecimento que, do mesmo jeito que vocês têm problemas em casa, professor, diretor, coordenador, todos eles têm, e nem por isso chegam lá. Alguns até chegam meio atrapalhados, né? Mas ser colocado no seu devido lugar e os alunos da mesma forma, né? Então, é uma geração bem delicada. Eu tenho meus filhos também. A comunicação em si, ela tá bem diferente daquilo que nós falamos para trás. Então, hoje, eu sempre falo que o mudo, daqui uns dias ele vai estar errado por estar mudo. Né? Porque ele não consegue se expressar, se ele se expressar errado é capaz de levar tinta. Então, e a internet a gente fica olhando todos os dias, né? Que o digital ele é muito legal, a inteligência artificial também é muito boa,
mas na hora que você precisa sentar, escrever um texto, fazer uma conta e você não tiver recursos ou terminar a internet, você será um profissional, né, sem conhecimento nenhum e o que a gente chama de burro funcional. Você está ali, funciona porque tem uma máquina que vai te dar todo o detalhe, todo para você poder fazer, né? Em relação ainda à parte de redação e tudo mais, ela traz o poder da comunicação, a oratória, como você mesmo estava falando, né? E o poder da escrita, né? Você quer ver, né? Hoje a gente, no mundo digital, nós chamamos de copy, né? Nós temos os copywriters que fazem textos maravilhosos para fazer tanto roteiro de vídeos quanto material publicitário, tudo. E isso a redação ela traz. Explique para nós um pouquinho mais dos benefícios que a redação traz. Muito interessante você falar sobre isso. Eu estava até, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui no sentido da oratória, até a comunicação em casa ali, entre pai, filho, aluno, professor. Porque às vezes, como eu acabei de falar, algo que não foi dito, algo que não ficou explícito, porque a gente trabalha sempre com implícito e explícito. Explícito é que tá claro, eu tô conseguindo entender o que você tá falando. Sim. Implícito é aquilo que às vezes só você internalizou e só você entendeu. Falou baixinho e falou, mas eu falei. E às vezes o baixinho é um gesto, porque a comunicação, Jones, ela é tão poderosa, porque se você falar algo e eu não gostar e eu fizer... Isso é uma comunicação. Porque adolescente faz, né? Então, isso é comunicação. Então, e aí, às vezes, se você faz essa comunicação e a pessoa interpreta de uma forma, isso pode ser implícito, porque você vai falar, não, mas eu não quis dizer isso. Então, tudo hoje é comunicação. Um gesto é uma comunicação, uma imagem é uma comunicação. E a nossa comunicação, ela tá falha. Ela tá zerada. Ninguém consegue mais comunicar, ninguém consegue mais falar um com o outro abertamente. A gente vê que existem muitos equívocos, né? Porque existem falhas aí gramaticais, existem desvios, colocações inadequadas, e tudo isso a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Desde a nossa comunicação fala, desde a nossa comunicação escrita, porque nós temos a nossa comunicação oral e nós temos a nossa comunicação ali descrita. A redação, ela trabalha desde da minha postura, do meu posicionamento, da maneira em que eu vou me portar. Ela trabalha, de repente, eu vou para uma reunião, né? Meu chefe pediu que eu vá numa reunião em que eu vá receber alguns acionistas ou em que eu vá me comunicar com alguém ali, ou só ir para essa reunião para eu poder ouvir o que eles têm para falar para depois repassar para ele. Aquilo ali, a redação também está presente. Por quê? Você precisa compreender o que foi dito, interpretar e passar para alguém aquilo ali. Então, se você não consegue compreender, você não consegue escrever. Você não consegue interpretar. Então, muitas pessoas falam, Adjane, eu quero comprar o seu curso porque eu quero aprender a escrever melhor. Não, você não vai só aprender a escrever melhor. Você vai aprender a falar melhor, você vai aprender a se comunicar melhor, você vai aprender a compreender e interpretar melhor. Depois a gente vai para a parte da escrita. A gente não chega numa escrita melhor se você não passar por esses passos. Então, a redação, ela tem esses passinhos que a gente precisa ir dando, né, até a gente chegar numa escrita com excelência. Ninguém chega numa escrita com excelência sem passar por todos esses degraus. E a gente vê assim que, na verdade, toda criança, a primeira parte que ele aprende é a falar. Então, a dificuldade que ele tem depois de transferir isso para um papel é bem mais complicada e delicada. Demorada, Por quê? né? Uhum. Você pega certas pessoas que passaram 40, 50 anos falando errado. Uhum. A criança que vai se criar naquele meio, automaticamente ele vai aprender a falar errado. Uhum. E aí quando ele vai escrever, o que ele aprendeu a falar, o que ele vai transcrever, né? Então, essa parte de melhoria do seu próprio eu quero ter um serviço melhor. E não é só digital não, viu, gente? Digital, existem grandes ilusões em relação ao digital, que o pessoal é TikTok, é YouTube, é Instagram, é isso, aquilo, mas você precisa produzir. Você não fica na ilusão de que as pessoas que estão aparecendo ali, os grandes players do mercado,
eles não estudaram. Eles estudaram muito, fizeram o copy, fizeram a venda, que é o mais principal, ganharam notoriedade junto à internet e hoje estão fazendo dinheiro. Não fique se lançando aí, não, agora eu vou trabalhar só no digital e esquece o restante. Você precisa ganhar, eu sempre falo que respeito das pessoas. As pessoas vão comprar um produto seu, aquele produto ele é de interesse, e a transição que você está fazendo agora, né, porque junto à plataforma que nós trabalhamos juntos para colocar, você tem a parte que vende o curso presencial. Isso. E você tem o curso online também para aquelas pessoas que não moram em Tangará. Isso. Então, o pessoal do Sorriso, Lucas do Rio Verde, Sinop, que queiram, né, depois nós vamos deixar na descrição do vídeo o seu endereço, o Instagram, né, as redes sociais, para que possam seguir lá e ver como que é o teu trabalho. Eu gosto muito, desculpa interromper, mas assim, eu preciso falar. Às vezes, isso que você está falando no sentido de que eu preciso aprimorar, isso é muito você enquanto ser humano, enquanto pessoa. Eu não gosto muito de ficar falando, eu vim de uma família humilde, não, porque eu acho que você tem que começar a pensar grande. Claro, as suas raízes são suas raízes, o que você viveu foi o que você viveu, todo mundo tem uma história. Mas a gente precisa entender, a gente não precisa agarrar na nossa história, ficar com ela aqui, ó. Eu vim de uma família humilde, que meu pai não estudou, minha mãe não estudou, e meu pai conseguiu trabalhar, e minha mãe conseguiu trabalhar, e eu vou viver assim pro resto da minha vida. Não. Isso não existe mais. Nós chamamos isso de vitimismo, né? Isso. Porque eu sou pobre, nasci pobre, eu tenho que morrer pobre. Você tem algumas oportunidades da vida, essas são 3. Se você não nasceu rico, você tem a chance de casar rico, ou de não morrer pobre, morrer rico. Eu tô nessa última aí, entendeu? Mas eu nasci de uma família menos desprovida do dinheiro, não casei com ninguém rico, a minha chance é não morrer pobre. Isso. Então é para isso que a gente tá trabalhando e fazendo. Isso. E daí, assim, eu e os meus irmãos, nós viemos, sim, de uma família que o meu pai não terminou nem o ensino, hoje é o ensino fundamental, né? Meu pai não terminou o ensino fundamental, a minha mãe também não terminou o ensino fundamental. Eu me lembro que eu e os meus irmãos, a gente tinha uma certa dificuldade na comunicação. E tem até um irmão meu, menor, que eu me lembro que ele falava galfo, tá? E assim, ele tá ali, ele falava galfo, aqui, né? Como a gente morava na mesma casa, então todo mundo falava galfo. A minha mãe falava galfo, os meus irmãos falavam galfo e cuié. E eu lembro que eu fui crescendo falando galfo e cuié. Até eu descobrir que olha como a nossa mentalidade, assim, existe a nossa pobreza descritiva mesmo ali, a nossa crença, né? Isso pode ser de que aquilo ali era a forma correta de se falar. Então eu me lembro que a gente ia às vezes pro sítio do meu padrinho. E aí nós todos nos comunicávamos dessa forma, faltando palavras, e tava tudo certo, e a gente trocava tudo, e aí a gente foi crescendo daquela forma. Então, eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, eu ainda tinha um pouco dessa dificuldade. Porém, como eu trabalhei num lugar em que eu fui crescendo, de certa forma, a gente foi se desvencilhando desses vícios. E hoje, né, todos nós conseguimos, então, chegar num nível de comunicação legal, todos eles conseguiram ter uma ascendência aí profissional. Por quê? Porque nós não nos agarramos à nossa história, ficamos presos ali e falamos, não, nós vamos seguir aquilo que a nossa família seguiu. Então, é muito interessante para quem está em casa, você perceber e entender que você pode ser o que você quiser, mas desde que você queira de coração. Você precisa buscar isso incansavelmente, independente da idade que você tenha. Falando dessa questão de cursos, Jones, né? Tanto online quanto presencial, e aí saindo um pouco dessa questão dos adolescentes, porque o adolescente, ele precisa entender que ele tem o papai e a mamãe dele que tá ali custeando tudo isso pra ele, e ele precisa agarrar isso porque algumas pessoas não têm,
de repente, esse suporte ali por trás. Tem uns adolescentes de 30, 40 anos ainda, né? Tem, verdade. Nessa geração mais nova tá tendo esses gurizinhos, né, que não conseguem sair de casa, tipo, tá com medo. Mas papai e mamãe não são eternas, né? Então vamos se organizar. É verdade. E aí, quando eu pego ali, né, a minha galera, que já são ou professoras, ou pessoas que querem passar em concursos seletivos, e a gente vê que algumas pessoas ali têm uma certa dificuldade de crença mesmo, e dificuldade cultural. Tem pessoas ali que têm uma comunicação totalmente falha, porque você percebe que isso herdou de alguém. A gente fala essa hereditariedade, porque trouxe isso lá da sua família, dos seus avós, e a gente precisa ir, de certa forma, mudando esse formato de fala para que a gente tenha uma excelência na escrita. Porque se eu não mudar a minha comunicação, eu sempre vou falar errado e eu sempre vou escrever errado. Porque o meu errado, né, o errado para as pessoas às vezes é o certo. E essa parte que você fala da escrita, até em questão de reuniões e tudo mais, que é o mais aprender a ouvir. E na escrita você aprende que a vírgula é para pausar mesmo. Ela não é para ser atropelada, ou quando você começa a falar, você desandar, não, porque é assim, e as outras pessoas vão se tornar meros espectadores daquilo que você está colocando. Então é muito interessante essa parte, para que as pessoas literalmente busquem, né, mais conhecimento, que elas busquem profissionais, né, que literalmente entendam daquele assunto, que possa passar com clareza sobre aquilo que eles vão estudar e tudo mais. E eu já vi várias, né, nós trabalhamos na plataforma, e eu vi que você tem várias provas sociais, né, o pessoal te mandando mensagem no privado, dizendo, olha, professor, eu achei que eu não conseguiria, mas eu passei, eu consegui, né? Concursos públicos que já foi realizado vários. Pessoal do próprio Enem mesmo, né? Eu fiz, até então não sabia nem escrever, fiz o curso com a professora. E você tem alguns fãs também que não são só alunos, né? Que é aquele que você monta um curso hoje, ele vai fazer, monta outro curso amanhã, ele vem de novo e tal, porque... A gente vê que literalmente as pessoas gostam do seu método de ensino e principalmente da pessoa, né? Porque não adianta nada. E olha, é legal para quem tem interesse em conhecer mais sobre as profissões de copy, né? Que são os copywriters, que a gente chama no mundo digital, para escrever roteiros. Hoje, por mais que tenha a inteligência artificial, mas a inteligência artificial ela não consegue colocar a emoção que o ser humano coloca. Então, por mais que eles escrevam, manda gerar tudo, ele não traz aquela essência do ser humano poder criar algo. E vídeos publicitários, peças publicitárias, sites, portais, todos eles é utilizado o copyright. Então, para quem tem interesse, já gosta de escrever, é mais uma opção para você estar procurando, né, o site da professora Adjane, e aí se aprimorar ainda mais e cobrar por isso. A profissão de copywriter dá uma graninha bem legal para quem pensa em trabalhar no digital, né? E através do curso de redação, então, é possível, né, você se aprimorar sobre isso, aprender a colocar uma vírgula no lugar certo, um ponto, né? A acentuação eles estão tirando um pouco, então, assim, tá ficando bem mais americano do que português, né? Para quem tem dificuldade de escrita, ainda está se esquivando nessa mudança da língua portuguesa, né? Mas é muito interessante. E para eles encontrar, então, os seus cursos, vai vir novidade esse ano. Tá vindo, eu sei que já tem algumas coisas novas, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais. Quais são os seus produtos e como que você pode ajudar ainda mais as pessoas? Se tem algo específico, se você trabalha algum trabalho para empresas que estão nos assistindo aqui e tem interesse em realizar a comunicação interna, e-mails, ofícios, cartas, memorandos e tudo mais, a professora ela tem um pacote especial e ela tem um produto específico para o mundo corporativo empresarial, que por mais que chegue os profissionais, e a gente sabe que chega aqueles dos currículos, né, que na hora de redigir um e-mail é você com VC
e assim por diante. Então eu gostaria que você falasse um pouco mais dos produtos que você tem para ofertar para quem está assistindo esse podcast. Isso mesmo, Jones. É interessante eu falar para quem está em casa que o ano de 2024 já começou com o Concurso Nacional Unificado, que é esse concurso a nível Brasil, em que várias cidades aí, estados estão pleiteando diversas vagas aí. São mais de 6.640 vagas. E algumas dessas vagas exigem a questão dissertativa, que é a redação. Outras, né, não precisa fazer a dissertativa. Mas o interessante é que, assim, a prof não trabalha só com a redação, eu trabalho com a língua portuguesa também. Então, hoje eu tenho cursinho presencial, né, tanto Enem quanto concurso, tenho cursinho online, tanto Enem quanto concurso. Tenho, para você que é de empresas, né, como você acabou de falar, quem tem uma empresa e quer que vai ali fazer, então, uma formação, um treinamento com os profissionais dessa empresa, para que as pessoas consigam ter uma comunicação interna. Porque eu falo que quando a gente tem uma comunicação interna, a externa não falha. Quem ligar, né, quem enviar uma mensagem ali pelo WhatsApp, a pessoa que está do outro lado, ela vai conseguir responder, né? Ao telefone, ela vai conseguir responder e sanar todas as dúvidas. A comunicação entre os parceiros dessa empresa. Então, às vezes, a empresa ela fica investindo muito nessa questão de coach, nananã. O que na realidade está faltando é só uma comunicação interna. Se todo mundo fala a mesma língua, a hora que alguém ligar e perguntar algo, opa, eu sei, não é do meu setor, mas o setor de lá, realmente eles estão fazendo isso, mas eu vou passar a ligação para lá, você fala com eles, porque eu falo que assim tudo fica mais fácil. Às vezes precisa redigir um e-mail, às vezes precisa mandar fazer uma plaquinha lá do café, em que você precisa depositar o seu copinho na lixeira. Você chega em alguns locais, você vê tantos erros e tantos desvios gritantes que dá vontade de ir lá arrancar a plaquinha. Falar, não deixa sem plaquinha. Fala boca a boca mesmo. Deixa só o desenho lá. Deixa só o desenho. Só o desenho lá que é proibido, entende? Ou às vezes tem ali um mural dentro dessa empresa em que as pessoas colocam o que vai acontecer durante aquela semana, mas enche com tanta informação e tem coisas que acabam passando batido. E aí o dono da empresa fala, mas vocês não viram? Mas como que vai ver? Se a comunicação daquele banner que estava ali estava inadequada. Temos também informações para profissionais, né? Professores, no caso, de escolas. Então, às vezes, a sua escola precisa de uma formação para o seu professor, para que ele tenha uma comunicação com a coordenação, com a gestão, com o aluno, com os pais, né? Hoje a gente sabe que a gente precisa ter essa comunicação com os pais. Eu preciso entender um pouco do seu filho, né? A gente falou ali sobre essa questão de educar, sobre essa questão de ensinar, mas eu preciso entender. A gente sabe que nós estamos vivendo em uma sociedade em que existem, as crianças, hoje elas têm muitas comorbidades intelectuais. E eu, enquanto educadora, eu, enquanto professora, eu preciso ter um olhar diferente para o teu filho. Eu preciso olhar para o teu filho de uma forma em que eu vou conseguir ajudá-lo, mesmo sabendo que ele tem aquela comorbidade, mesmo sabendo que aquilo ali vai atrasar um pouquinho o processo dele de aprendizagem. Nenhuma criança é igual dentro de uma sala de aula. A gente tem aí 30 alunos. Eu preciso entender um pouquinho sobre esses alunos para eu poder trabalhar. Às vezes eu vou ver que ele vai alavancar. O outro, eu vou ver que ele vai retroceder um pouquinho. E tudo isso precisa ter esse olhar do professor, precisa ter esse olhar de educador, para que eu consiga, de fato, chegar ao final do ano e falar, olha, essas foram as evoluções do seu filho. Além dessas formações, além desses treinamentos, a gente tem todo um apoio e um suporte para os gestores dessa empresa. Então, de repente, o gestor quer organizar algo em que envolva toda a equipe ou que envolva somente um setor dessa equipe. O gestor vê que não só comunicação, mas às vezes vê que ali existe desvios dentro daquela equipe que podem ser melhorados, que podem ser ampliados. A gente vai pensar juntos. A prof, ela não ministra cursos ou treinamentos coach, mas eu ensino o seu empregador, eu ensino o empregador, o empregado a se comunicar, a escrever, a falar, a compreender e a ter aí uma questão educacional aí ainda melhor dentro da sua empresa. Muito bom. Então esse ano aí vai ter
3 professora Adjane. Isso, 3. Então é o que nós estamos pensando em fazer. Pessoal, a plataforma da professora Adjane vai ficar abaixo na descrição desse vídeo, tá? Nós vamos deixar também um link para que você possa encontrá-la mais fácil com o WhatsApp, com o Instagram, né, as redes sociais dela, que você conheça um pouco mais da professora Adjane. O nosso papo está tão interessante que nós ficaria por muito mais tempo. Nós sabemos também que tem um tempo, né, e as pessoas, né, podem assistir e ver. Quem sabe nós não fazemos a parte 2 dessa conversa, porque como as novidades vão estar por aí. Pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente, né, o tempo que vocês estão à frente desse vídeo assistindo. Espero ter contribuído muito para o conhecimento de vocês, ter trazido aqui a professora para ter esclarecido alguns assuntos. Caso vocês queiram ter algum assunto, né, que não foi mencionado nessa conversa aqui, pode deixar abaixo desse vídeo. As nossas redes sociais, as plataformas vão estar todas funcionando esse ano, estão passando por uma remodelagem na roupagem da empresa, então em breve vai ter novidades aqui e que nós vamos estar trabalhando. Professor, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, esse bate-papo aqui é bem interessante, né, e é o primeiro de muitos, né, e que nós possamos contribuir ainda mais para a educação do nosso país, né, que vem passando por umas mudanças e a gente sabe que para o caminho que estão querendo levar não é o melhor caminho. A nossa nação precisa muito de pessoas que tenham intelectos, né, que sejam intelectuais, que pensem fora da caixa e que não se deixem levar por simplesmente por doutrinas ou coisas que não faz sentido. Isso é um alerta até que eu faço aos pais, que se você tem filho em escola pública ou em privada, na escola privada, que vocês possam estar acompanhando o conteúdo que os alunos estão aprendendo dentro de sala de aula, tá? Que não é só as apostilas que vêm para os colégios, escolas e tudo mais, mas as pessoas que estão ensinando o seu filho. Quando você não ensina em casa, a rua ensina, e nem sempre da melhor maneira. Então que vocês possam estar acompanhando, fiquem mais próximos e realmente olhem o conteúdo que está sendo ministrado nas escolas. Aquilo que não for do seu agrado, chegue e converse com a direção, com as coordenadoras, com professores, pessoalmente, sempre da melhor maneira possível. Não é com agressividade e nada. Então, assim, que vocês possam estar olhando o mesmo conteúdo. E, de antemão, gostaria que deixasse as suas considerações finais, que não são finais, que em breve você vai estar aqui de novo e nós apresentando a nova plataforma, né, que vai ser desenvolvida, mas que fique as considerações finais para quem nos assistiu até agora e os seus futuros alunos, que tenho certeza que desse podcast vai sair bastante. Isso mesmo, quero agradecer a todos que assistiram esse podcast até aqui. Tenho um carinho enorme por essa empresa, faço minhas as palavras do Jones, no sentido de que a gente precisa sim tomar muito cuidado. O mundo ele está cada vez se tornando algo perigoso, então a gente precisa sim estar atento àquilo que os nossos filhos estão acessando, àquilo que eles estão lendo, àquilo que eles estão buscando, porque eu tenho certeza que nós não queremos que a nossa geração ela seja fadada ao fracasso. Então, que nós possamos sim ser pais conscientes, educadores conscientes. Falo agora com a classe aí de professores que estão aí, vamos buscar nos aperfeiçoar, vamos buscar ser melhor naquilo que a gente faz, né? Em tudo que você buscar fazer, que você consiga fazer com excelência, porque é a excelência que vai nos levar ao topo. Não é o topo de, eu sou melhor. Não, é o topo daquilo que você deseja, aquilo que você almeja. Né? Qual caminho você quer percorrer, o que você quer deixar de legado para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus filhos. Então, que nós possamos, sim, ser pessoas conscientes e aprender, né? Aprender a aprender todos os dias, aprender a reconhecer que nós somos sim seres falhos e que a gente precisa buscar o melhor todos os dias. Quero agradecer mais uma vez essa empresa que está comigo aí já por alguns anos. Esse ano tem plataforma nova, em nome de Jesus, uma plataforma lindíssima, o layout já está todo escolhido e eu tenho certeza que vai ser um sucesso ainda mais, porque vão vir outros cursos. Essa parceria ela só cresce a cada ano e eu tenho muito a agradecer vocês, tá? Quero deixar aqui, como uma boa professora, né? Quero deixar aqui uma leiturinha
tá? Ela é uma leitura bem curtinha. Você pode buscar ali na internet mesmo. O nome do conto que você vai ler ali é Escutatoria. O nome do autor é Rubem Alves. Isso mesmo, escutatoria é de escutar, né? A nossa geração, ela precisa escutar mais, falar menos, porque quando a gente escuta, a gente aprende, e a gente aprende a falar menos e a entender e compreender que nós não somos só mais um nesse mundo, a gente tem que ser diferente. Muito obrigado mais uma vez. Queremos agradecer aqui a todos que participaram dessa gravação, que a nossa equipe toda que está atrás. Já está um pouquinho tarde, né? Ele está um pouco cansado aqui, mas tenho certeza que o que nós falamos aqui, o que nós apresentamos vai ser de grande valia para várias pessoas. Em breve, depois desse, nós teremos mais, sempre na mesma toada. O nosso interesse aqui é que as empresas que venham para cá, e geralmente elas são empresas clientes da Expert. Então nós estaremos trazendo aqui profissionais, empresários que começaram o seu negócio muitas vezes sem ter o dinheiro necessário para abastecer ou para investir em algum lugar, e hoje são empresários de sucesso. Tá? Então eu agradeço muito. Que Deus possa estar abençoando a semana toda de vocês, esse ano de 2024, que eu tenho certeza que será muito bom e já é, e que vocês possam ter aí um ano abençoado na graça de Deus. Até a próxima. Tchau.